Bem, pessoal, para começar, né, sou Renato Groff, né, vou me apresentar rapidamente aqui. Atualmente sou Microsoft MVP, me tornei também no final do ano Docker Captain, sou autor técnico, palestrante. Vou mandar aí meu LinkedIn. Trabalho hoje em dia principalmente com arquitetura de software e arquitetura de soluções. E eu acho que eu venho usando Docker, se eu não me engano, desde 2016, né? Então, eu gosto bastante de trabalhar com soluções containerizadas, gosto bastante aí de estudar aí, produzir conteúdo sobre Kubernetes e a gente acaba também aí, por conta aí das necessidades do dia a dia, tendo que se aprofundar nesses assuntos. Eu sou originalmente um desenvolvedor, então às vezes pode ser que eu tenha até alguma dúvida eventualmente aí sobre infra, mas dentro do possível eu vou respondendo vocês aí, pessoal, ok? Aqui um resumo do que a gente vai estar falando, né? Eu mandei aí o LinkedIn já também. E, como eu falei, se surgirem dúvidas, vão perguntando, pessoal. Para começar, né? Alguns problemas aí que a gente tende a encontrar bastante envolvendo aí o uso de containers, né? O primeiro deles, né? Imagens desatualizadas, né? Uma coisa que acontece muito quando você desenvolve aplicações é que se aquela aplicação está estável, você evite fazer alterações nela, fazer uma nova publicação. Mas por mais que a gente desenvolva bem um software, uma aplicação, não depende só da gente. Até porque a gente constrói software utilizando componentes de terceiros, muitas vezes. Os componentes podem ser soluções pagas, na maior parte dos casos são bibliotecas, pacotes open source, e nesses pacotes open source aí podem surgir vulnerabilidades. Eu acho que eu não me recordo agora a data exata, eu acho que foi uns 2 anos atrás, teve aquela famosa vulnerabilidade do Log4j, né, a biblioteca de log aí para Java. Não sei se todos vão se recordar, mas foi um tremendo desespero, né? Principalmente aí dos times de infra, porque tem muita solução de monitoramento, por exemplo, que foi construída utilizando Java, né? O Java, das stacks mais usadas hoje em dia, creio eu que seja uma das mais antigas, né? Está aí desde a década de 90, tem muita coisa feita em Java, o Java é uma excelente plataforma, mas você não pode culpar o Java, né? A culpa, na verdade, estava numa vulnerabilidade que existia na biblioteca do Log4j. Então, além das imagens desatualizadas, você pode ter pacotes desatualizados. E assim, as imagens, via de regra, você cria uma imagem Docker, uma imagem para trabalhar com containers, puxando uma outra imagem pré-existente. Por exemplo, se você vai trabalhar com Java, você vai pegar alguma imagem que tem o runtime do Java para executar. Vai trabalhar com .NET, a mesma coisa. Você tem imagens com o runtime do .NET para executar. E assim por diante, considerando aí outras stacks de mercado. Essas imagens, pessoal, vocês podem ver que com uma frequência grande, né, você tem novas versões sendo liberadas. E por que o pessoal libera novas versões? Tanto por conta de melhorias que vão acontecendo no runtime, no SDK daquela plataforma que você utiliza, quanto por problemas de segurança que são reportadas em sistemas operacionais. Porque na maior parte dos casos você vai ter imagens que são baseadas em Linux hoje em dia. Tem aí a possibilidade de se trabalhar com container Windows, mas eu diria que mais de 99% de tudo que se faz com containers é Linux. Então pode ser que no Debian, no Ubuntu, que são distribuições muito utilizadas aí para se trabalhar com containers, no Alpine também, alguma vulnerabilidade numa versão específica seja reportada. Uma nova versão é disponibilizada com a correção disso e
acontece que você muito provavelmente nem vai estar acompanhando, né, em muitos casos, essas atualizações de sistema operacional, principalmente se você é um especialista de desenvolvimento, né? Você acaba focando mais no seu mundo de arquitetura de software, de implementação de código, mas isso pode acabar passando batido, né? Então, tanto essa parte que envolve bibliotecas, e essas bibliotecas são empacotadas dentro de uma imagem, quanto imagens que têm a dependência aí de distribuições de sistema operacional, você vai ter isso se tornando defasado com o longo do tempo, e nisso também vão sendo encontradas vulnerabilidades. Você pode também ter problemas aí envolvendo configurações, né, secrets, variáveis que são itens de configuração que estão dentro de uma imagem. Tudo isso, né, acaba fazendo com que suba uh, essas definições que a sua aplicação depende. E claro, alguém pode explorar a sua imagem para buscar aí algum desses itens e até servir de porta de entrada para um ataque. Se vocês considerarem o que você encontra, por exemplo, de imagem no Docker Hub, claro que tem algumas configurações default, mas às vezes você precisa de um token, de uma credencial de acesso, e isso você acaba sendo obrigado a fornecer. A mesma coisa, se você for desenvolver uma aplicação que vai para produção, não é considerado boa prática você ter embedado dentro de uma imagem a conexão de string para um banco de produção. Até porque hoje em dia, a ideia é que se restrinja ao máximo o acesso a esse tipo de configuração. E se você disponibiliza algum produto e isso é distribuído através de uma imagem pública, é extremamente importante que você evite que isso vaze para o mundo exterior, né? Então, a parte de configurações aí também é extremamente importante. Você também vai ter aí questões envolvendo permissionamento, né? Então, é importantíssimo que você rode sempre aplicações, recursos em nuvem, mesmo no ambiente on-premise, partindo sempre da ideia do privilégio mínimo, né? Você dá o mínimo necessário de permissão. Precisa de alguma outra permissão, você concede isso quando for o caso, né? Então, isso é importantíssimo também. Eu acho interessante, alguns anos atrás, né? Isso não foi em 2015, 2016, lá por 2021, 2020, eu lembro que saiu alguma matéria aí num site grande de tecnologia falando, né, que tinha aumentado muito o uso de tecnologias baseadas em containers, mas o pessoal estava notando, né, que estava tendo um monte de falhas de segurança justamente porque todo mundo esquecia, né, ou sequer conhecia, né, ferramentas e meios aí para você verificar e implementar aí o uso de containers de uma forma mais segura, né? Então, e junto com isso tem toda essa questão de permissões. Outro ponto aí que muita gente não se atenta quando você expõe portas para trabalhar com containers, né, em muitos casos você vai precisar expor essas portas, você tem uma série de portas aí que são consideradas especiais. Até alguns anos atrás, em Java, .NET, por exemplo, Java no caso do Spring, né, o que acabava acontecendo? O pessoal expunha para uma aplicação web a porta 80. A porta 80 todo mundo sabe que é uma porta que recebe requisição HTTP por default, né? Então, para você tentar conduzir um ataque, a primeira coisa que o pessoal vai pensar é na porta 80, né? Outro ponto aí importante, essa porta costuma ter aí dentro do sistema operacional umas permissões especiais. Então a ideia, pessoal, é que você evite expor portas especiais. Pegando aí o ASP.NET Core dentro do .NET e o Spring, eu sei que hoje, se você vai expor alguma coisa web
trabalhando com containers, por default é usada a porta 8080. Você pode, aonde você vai publicar a aplicação, mapear uma outra porta, mas é usado por default 8080. Por quê? 8080 não é uma porta especial e 80 duas vezes lembra que aquilo é uma porta para se trabalhar com HTTP. Então tem esse ponto aí também. O .NET, a partir do .NET 8, que parou de se usar a porta 80 como porta default, beleza? E daí, pessoal, recomendações para uma maior segurança. Usar imagens e packages atualizados. Aí alguém vai falar, putz, mas como que eu consigo acompanhar isso e garantir que eu estou trabalhando com soluções atualizadas, né? As ferramentas que fazem scanning de segurança aí, ao se trabalhar com container, seja nível de script, seja nível de imagem, elas conseguem detectar esse tipo de problema, seja nível de imagem, seja nível de pacotes que estão incorporados dentro da sua aplicação. Ah, eu tenho uma aplicação .NET, a gente buildou aqui, ela vai conseguir, com pacotes NuGet públicos, por exemplo, né, essas ferramentas de scanning, detectar problemas. Ah, eu tenho aí uma aplicação Java que está com uma imagem antiga. Putz, essa imagem é baseada numa distribuição específica de Linux, essa versão específica tem problema reportado. Uma ferramenta de scanning vai conseguir detectar isso, pessoal. Outro ponto, evitar imagens aí com a tag latest. Muitas vezes você vai fazer um teste com container, subir um serviço, você acaba usando latest. Mas para buildar suas imagens é altamente recomendado que você evite isso. Por quê? Toda nova versão de uma stack é subida com tag latest. Pode ser que numa dessas suba uma imagem com algum tipo de problema, você vai tentar buildar isso e você acaba tendo problemas. Já me aconteceu, isso daí também foi um erro meu, coisas que a gente vai aprendendo com o longo do tempo. Há uns 6, 7 anos atrás, eu lembro que eu fui fazer uma demo num evento, eu costumava usar sempre a tag latest. Eu fui buildar uma aplicação .NET e aí, putz, beleza, buildamos a aplicação .NET e agora? Quando eu me dei conta, pessoal, a tag latest não estava funcionando. Eu não lembro, eu acho que eu estava usando o Azure DevOps, inclusive. E daí o que, que acabou acontecendo? Acabou acontecendo, pessoal, que eu precisei, né, em cima disso, consultar o Docker Hub para ver qual que era a última imagem anterior que eu estava utilizando. Daí realmente que eu aprendi na prática, né? Ainda bem que não foi com um projeto em produção, mas quebrou o build, né? Não foi nenhuma questão de vulnerabilidade, mas isso acabou trazendo um empecilho aí na hora de uma demonstração. Definir corretamente permissões, né? Isso é primordial aí também, né? Outro ponto importante, pessoal, a gente precisa trabalhar aí com configurações de uma maneira melhor do que foi no passado. Eu sei que muita gente evita isso, mas principalmente em aplicação legada, é bastante comum que o pessoal, olha, as configurações da aplicação estão aqui nesse arquivo JSON, ou nesse arquivo config, ou nesse arquivo properties, ou num arquivo XML. Hoje em dia, pessoal, isso é considerado uma péssima prática. Se você tem uma ferramenta que escaneia código, a ferramenta vai apontar isso como um problema que você precisa resolver. Então, tomar bastante cuidado, minimamente utilizar variáveis de ambiente, mas se for uma configuração mais sensível, trabalhar com secrets, você tem soluções para se trabalhar com secret, você tem lá o HashiCorp, Vault, você tem o Azure Key Vault, tem solução de Vault também na AWS, se não me engano, é o Secrets Manager, enfim, tem aí várias soluções de mercado, já tem solução Cloud Native também para se trabalhar com secrets, então, importantíssimo, procure aí utilizar
usar de repente secrets no Kubernetes só transformando numa string base 64 não é o melhor caminho. Outro ponto aí, pessoal, definir limites para execução de containers e pods. Você colocar lá limites de uso de CPU e memória, até para evitar o famoso problema de starvation, né? Você matar as outras aplicações por falta de recursos. E também, né, um ataque pode tentar explorar esse tipo de coisa para deixar lá seu cluster ou o ambiente que você publica uma aplicação containerizada comprometida. Beleza? Outro ponto aqui, pessoal, muito do que a gente vai fazer aqui vai envolver o uso de ferramentas, né, de automação, GitLab, Azure DevOps, GitHub Actions. Então fica a dica, pessoal, dentro do possível, trabalhe com uma solução de automação porque ela vai ter uma série de características que vão facilitar demais a sua vida. Uma delas, você pode, em alguns casos, rodar execuções de maneira pré-agendada. Você pode isso no GitHub, no GitLab, no Azure DevOps, colocar um agendamento, talvez todo dia, talvez uma vez por semana, depende aí da criticidade aí das suas aplicações, de como a sua empresa gerencia essa parte de segurança, mas de repente você pode deixar essas verificações rodando, porque elas são uma forma, né, de você garantir que, olha, deu um problema aqui, gerou um alerta lá, um pipeline lá que faz análise, produziu um erro. Você sabe que tem alguma vulnerabilidade e você consegue daí em cima disso atuar, né, para resolver esse tipo de problema. Beleza, pessoal? Outro ponto aqui importantíssimo. Essas ferramentas, elas têm como característica aí o suporte a um padrão conhecido como SARIF, né? Static Analysis Results Interchange Format. Quase toda ferramenta de segurança costuma ter suporte a esse padrão. E no que esse padrão pode ser útil aí para nós, pessoal? Esse padrão vai trazer uma lista de vulnerabilidades. É comum que se traga também um link de referência daquela vulnerabilidade e você pode consultar esse material para justamente você garantir, né, que olha, eu pesquisei a respeito, entendi aqui o que foi reportado, então eu posso pegar isso daqui e com certeza atuar daí em cima desses materiais para a gente resolver o problema, ok? Outro ponto importante aqui, pessoal, muito do que você vai fazer aí com ferramentas de análise vai envolver linha de comando e em alguns casos, pode ser que essa linha de comando envolva a execução de um container. Por que um container? O container já vem com toda a solução de segurança dentro dele empacotada. Essa solução de segurança você consegue daí tá aplicando, né, isso em cima de um repositório de código, de um conjunto de scripts, analisando uma imagem para você garantir que aquilo está ok. Então, ferramentas de automação aí são muito importantes, e fica a dica, né? Sempre procurem trabalhar com essas ferramentas, pessoal. Você tem aí checkmarks, Snyk, JFrog, Veracode, você tem a parte de security do GitHub, que é integrável com Azure DevOps, mas tem muita coisa open source. Então, teste bem a sua ferramenta de escolha, procure entender se ela se encaixa bem, mas pensando aí em usar isso em larga escala, não tem como fugir de automação. Tranquilo até aqui, pessoal? Bem lembrado aí. O Hernani comentou, apesar de possível, um container deve ter apenas um processo quando possível. Isso aí. Ok. Caminhando aqui, pessoal, eu gosto bastante
desse material aqui da OWASP, né? A OWASP tem lá suas listas de vulnerabilidades. As três principais que a gente tem hoje em dia são a de sistemas web, que foi a OWASP Top 10, né, a clássica, por assim dizer. Mais recentemente foi elaborada a OWASP Top 10 API. API é a base de todo tipo de aplicação na nuvem hoje em dia, né? Inclusive serviços em nuvem, por trás dos panos, a gente está trabalhando com APIs, né? E finalmente, pessoal, tem uma lista bem recente da OASP que envolve o uso, né, de IA, né? No que essa lista pode nos ajudar? Se trabalhar com IA de uma maneira mais segura, né? A gente aí já tem vários incidentes reportados aí utilizando IA, né? E tudo isso acaba que contribui, né, para que você tente implementar um projeto e haja, em alguns casos, até resistência para se implementar aquele projeto. É questionado, poxa, mas esse negócio aqui não está legal, pode ter problema, vazamento de dados. Você consegue trabalhar com IA de maneira segura, desde que você estude sobre isso, busque informações, aprenda sobre os serviços que você está utilizando e, claro, você busque controlar isso de uma maneira aí que tenha governança, implementando controles de segurança. Beleza, pessoal? Eu vou mandar o link aqui eu acho que eu já mandei aqui o link do OASP. Eu vou dar até uma passada rápida aqui para vocês. O que eu acho legal dessa solução da OASP, pessoal, é que sempre tem ferramentas pagas e open source que são indicadas dentro das recomendações. Então tem ferramenta, inclusive, que eu vou estar mostrando hoje aqui que eu descobri essa ferramenta, na verdade, consultando aqui essa lista da OASP. Então, vou dar uma navegada bem rápida para a gente já ir daqui a pouco para a parte aqui que envolve código. Está aparecendo aí o site da OASP, pessoal? Beleza. Então, ele chama isso daqui de sheet, né? Planilha de cola, né? O sheet com CH é cola, o outro é de planilha, né? Então fica até meio engraçado o nome. E ele até faz uma piada, né? A vida é curta demais. Segurança em aplicações é algo duro. Cole, né? Copie, busque algo pronto, né? Então a ideia é você não reinventar a roda. Tem aqui uma lista que envolve Docker, né? Então, algumas coisas que eu falei aqui, vale a pena vocês estudarem, né? Tem coisa aqui que, em muitos casos, um serviço que está no Azure, na AWS, na Google Cloud, já acaba trazendo isso para você, mas tem outras situações aí, ó, escanear secrets, rodar ferramentas aqui de auditoria, então tem muita coisa aqui que você pode estar incorporando. A mesma coisa aqui com Kubernetes, pessoal. Então, eu recomendo bastante aí que vocês acompanhem aí essa lista, beleza? Dito isso, eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou compartilhar aqui de novo a minha tela e daí a gente vai seguir aqui com os slides, mas a gente já vai começar aqui com exemplos práticos, beleza? Então, deixa eu só recompartilhar aqui. Vou compartilhar toda a tela aqui agora para não ter perigo, pessoal. Deixa eu só fechar aqui o Visual Studio. Beleza. Tá aparecendo os slides, né? Se puderem só me responder aí. Ok? Show. Beleza. Pessoal, a primeira ferramenta que eu vou dar uma repassada aí com vocês é o Triv, né? O Triv, o que que acontece? Ele é muito utilizado para se trabalhar com containers, né? Fazer scan imagem, mas ele consegue fazer outras coisas aí para a gente. Uma coisa que eu achei muito interessante, só que não está 100%, mas ainda assim eu vou mostrar para vocês, pessoal,
é a possibilidade até de você escanear a vulnerabilidade num cluster Kubernetes, né? Então, tem aí essa possibilidade e eu pretendo tá mostrando isso para vocês aí agora, num exemplo que envolve o Azure DevOps. Eu vou mostrar aqui para vocês também, pessoal, um exemplo que envolve o nosso amigo .NET, né? Uma versão antiga de .NET que não tem mais suporte, né? Eu deixei isso já pronto, né? Mas a ideia é mostrar alguns relatórios possíveis e se rodar com isso. Tem um comentário aqui. Ah, beleza, tranquilo. Então, pessoal, o que que acontece? Deixa eu abrir aqui. Vocês me avisam aí se vai aparecer o Azure DevOps para vocês? Tá aparecendo? Beleza. Deixa eu fazer o seguinte, eu deixei aqui já executado, né? Eu até já falei sobre Triv antes, mas o que eu achei interessante destacar hoje foi essa capacidade nova aí que eles vão estar trazendo, né? Então, você tem aqui, pessoal, esse pipeline aqui que eu montei. Eu não estou usando um cluster em nuvem, eu acabei, na verdade, criando um cluster aqui de maneira simulada, né, com o nosso amigo Kind, né, que é um emulador aí de Kubernetes. Eu crio o cluster aqui, eu subo aqui uma API aqui que eu sei que está com problemas, e daí ele vai rodar o Trivia aqui para a gente, pessoal. Eu acabei rodando duas vezes aqui o Triv, né? Eu rodei essa primeira vez aqui com ele gerando um arquivo JSON aqui com conteúdo aqui que ele encontra de vulnerabilidades. A segunda vez que eu rodo, pessoal, eu estou printando isso em tela, né? Esse arquivo JSON, via de regra, o Triv tem um comando convert que dá para converter para um formato SARF, para um relatório HTML, mas como é algo meio recente, o Triv ainda não está suportando essa conversão. De qualquer forma, pessoal, fica a dica aí, eu recomendo bastante o uso da ferramenta. Então tá aqui, beleza, eu já disponibilizo daqui a pouco aí o repo, né? Deixa eu pegar aqui, eu vou deixar rodando. Enquanto isso, pessoal, ele vai criar aqui o cluster para a gente aqui no ambiente virtual do Azure DevOps, um ambiente de teste, né? Eu estou simulando um cluster com vulnerabilidades. Enquanto isso, eu vou pegar aqui um exemplo, né? Que eu já rodei hoje, inclusive, né? Ele vai estar aqui, né? Ele fez um scan aqui no código, não encontrou nenhum secret. Você pode escanear o file system, né? E você pode escanear também imagem aqui, né? E no caso da imagem, eu acabei gerando aqui um relatório de vulnerabilidades que foram encontradas. Então, a gente tem packages aqui com problema. O Code Scanning encontrou esses packages. Na verdade, o Code Scanning, eu só não quebrei o pipeline, porque é uma configuração de linha de comando no Triv, mas ele encontrou vulnerabilidades a nível de pacotes, né? E ele encontrou aqui também no Dockerfile vulnerabilidades, ou seja, é um usuário root, isso não é recomendado hoje em dia, e ele gerou aqui um relatório Markdown aqui das vulnerabilidades para a gente, né? Na verdade, eu montei, né, esse relatório aqui capturando a linha de comando. E tem aqui um scan, pessoal, com as vulnerabilidades. Então, vocês podem ver que tem problemas aqui com pacotes, né? Se você clica aqui, né? Isso daqui é o arquivo SARF, né? Publicado. Então, ele traz aqui uma documentação da própria Aqua, né? Empresa que cuida do Triv, com vários links aqui de referência, né? Então, isso que é legal dessas ferramentas, os relatórios que são produzidos sempre trazem aí documentação sobre isso. Olha, tem um secret aqui do GitHub, aqui um secret fake que eu criei via Copilot. Não sei se o Copilot trouxe um secret válido, ele trouxe no formato que o GitHub suporta. Eu uso o Copilot, inclusive, para testar essas ferramentas, pessoal, então acaba sendo útil. O Márcio comentou que usa o GitLab CI e costumo colocar minhas pipelines. Logo após o job build de imagem, um job do Triv para escanear. Configuro ele para filtrar pelas vulnerabilidades critical e high. Isso daí.
justamente o que a gente faz no trabalho também. Você pode, o que for alguma coisa média, baixa, ignorar, o que for crítico ou alto, você já gerar um alerta aí para o pessoal. Beleza, pessoal? Se a gente der uma olhada aqui nesse pipeline, eu rodei o Trivia aqui várias vezes, eu vou disponibilizar isso aí no repo depois para vocês. Mas o que é legal destacar aqui, pessoal, tem várias formas. Ó, eu estou escaneando aqui o file system, então foi assim que ele achou um secret. Eu estou escaneando daí aqui imagem. Você pode escanear, por exemplo, o Kubernetes, né, que foi o exemplo que eu montei aqui, né? Então, ele está rodando análise aqui no cluster, pessoal. Eu subi o cluster aqui, o cluster está rodando, na verdade, o Kind, né, o emulador de Kubernetes, ele roda o cluster como um container, né? Então, é interessante porque se a gente clicar aqui, a gente está com o cluster rodando, né? Deixa eu até dar um F5 aqui, olha, é um container, né, que está com um cluster Kubernetes rodando aqui no ambiente virtual do Azure DevOps. O Kind já vem aqui pré-instalado. Ele está rodando aqui ainda as análises, né? Espero aqui que consiga rodar, né? Show. Enquanto isso, pessoal, deixa eu seguir aí. A gente viu aqui o Triv, né? Até dando uma passada aqui rapidinha pelo site deles, né? Vale bastante a pena dar uma olhada também. Vai ter aqui a parte de documentação. Aqui ele mostra, né, o que que você pode usar aqui, ó. Essa parte de Kubernetes está em modo experimental e também imagens aqui para máquinas virtuais, para quem trabalha aí bastante com virtualização, eu acredito que pode ser bem útil também essa capacidade. O que eu mais uso no dia a dia é o file system, né, para fazer um scan no repo e o container image, né? Então a gente tem aí essas opções. Beleza, pessoal? Vamos ver se rodou aqui. Tava até começando a ficar preocupado. Aqui é o JSON que ele monta. Então, importante, pessoal, esse JSON vai trazer as vulnerabilidades e ele vai trazer aqui também a documentação. Aí alguém vai perguntar, poxa, mas por que que você não gerou um arquivo SARIF, alguma coisa do tipo? Eu não gerei porque o Triv, a linha de comando, ainda não está dando suporte, pessoal. Tá aqui. Ué, que estranho. É que veio aqui com caractere. Desculpe. Tá aqui, pessoal. Mas o que que você pode aqui eventualmente fazer aqui com esses materiais, né? Com esses conteúdos aqui que ele gera? Você pode, de repente, dar aí uma analisada nesse JSON aqui, tratar isso e gerar um relatório, né? De repente, até com a ajuda do Copilot, né? A ideia é que eles disponibilizem isso na ferramenta, né? Mas, enfim. E uma coisa que eu achei interessante, ele consegue, por enquanto, só para modo texto, né? Seria bom se já tivesse um relatório, mas dá para você eventualmente exportar isso daqui também. Ele vai trazer aqui as vulnerabilidades encontradas. Então, olha, ele encontrou vulnerabilidades aqui por workload, pontos aqui de infraestrutura, pontos aqui de RBAC. Esse cluster foi criado totalmente desprotegido, né? Mas o que que acontece, pessoal? Você pode, em cima do que está aqui nesse resumo, analisar o que que aquele arquivo JSON trouxe. Para o pessoal que usa o Trivia, aí vocês já tinham visto esse tipo de capacidade aí? Eu achei bem legal, né? O Alessio já viu, provavelmente já testou, mas é algo que tende a evoluir aí. Tem aí outras ferramentas, tem o Kubebent da própria Aqua, né? Que é a empresa do Triv, mas enfim, ele consegue já trazer aí algumas coisas aí e via linha de comando você dá um tapa aí nos dados e gerar um relatório mais legível aí para humanos. Beleza, pessoal? A próxima ferramenta eu já abordei aqui também, mas eu achei interessante trazer novamente aqui o Docker Scout. O Docker Scout é da própria
Docker, né? E o que que é interessante aqui comentar sobre o Docker Scout, pessoal? Interessante aqui de comentar sobre o Docker Scout, né? É que, deixa eu só subir aqui uma coisa rapidinho aqui, beleza? O Docker Scout, a gente tem aqui a possibilidade, né, de rodar ele tanto via linha de comando como a partir de um container. Se você tem que instalar a linha de comando, que é o que eu acabo fazendo no Azure DevOps, nos agents que estão na nuvem, talvez rodar via container você veja bem mais produtividade, bem mais rapidez do que baixar o pacote e instalar no sistema operacional toda vez. Então, eu vejo isso aí como uma vantagem. E a gente pode exportar os resultados para Sarif e Markdown. Eu vou mostrar aqui um exemplo, pessoal, que eu fiz aqui com o Docker Scout. Depois até disponibilizo o que eu já mostrei da outra vez, que foi com o uso eh, de linha de comando, né? Mas é bem tranquilo rodar ele também. Tá aqui o Docker Scout, beleza. Eu vou rodar ele aqui para vocês verem. Enquanto isso, eu mostro aqui o pipeline aqui para vocês. O pipeline está muito simples, né? Ops, acabei navegando aqui para o resultado. O que que eu acabei fazendo aqui na prática, né? Você vai criando containers aqui, né? Então, eu fiz um pool, né? Buildo aqui a imagem que eu quero analisar, uma imagem aqui .NET, de aplicação .NET, que está bem defasada também, propositalmente. Eu dou permissões aqui para que o container que eu crie, perdão, esse container que eu venha criar consiga ler e escrever aqui no diretório, porque ele vai gerar um relatório, ele vai ter que ler coisas que estão nesse diretório, né? Eu preciso logar aqui com a minha conta do Docker Hub. Para projetos open source, estudo é totalmente free, né? Ele vai rodar aqui análise para a gente, passando aqui as credenciais. E o interessante aqui, pessoal, você consegue formatar aqui, né? Aqui eu pedi para gerar um Markdown, mas como a gente mapeou aqui e tal, o ambiente, foi usado um volume, a gente consegue escanear aqui e gerar fora do container esses resultados. Então, Hernani, foi só nessa situação específica aqui para a gente conseguir gerar as coisas aqui. Até porque é o Ubuntu Latest aqui, é um ambiente aqui em nuvem que é destruído depois da execução. Então, foi uma permissão excessiva dada de forma controlada, sabendo do risco. Beleza. Mas assim, claro que num agent que vocês vão trabalhar, provavelmente vocês vão dar aí uma permissão menor que isso, até para não ter dores de cabeça, pessoal. Mas foi só para efeito aqui de teste mesmo, né? Ok, vamos ver aqui o resultado. Ele vai trazer aqui o resultado para a gente, pessoal. Então, eu acabei gerando aqui os resultados na linha de comando, ele acaba trazendo aqui relatório aqui da própria Docker aqui com vulnerabilidades, né? Então, eu acho que deve ter... precisava estar logado aqui, mas enfim. Se a gente pegar aqui o relatório, né, vai estar aqui o relatório Markdown, beleza. Ué, não foi ainda? Não publicou? Que estranho. Ah, tá rodando ainda. Ué, talento Azure DevOps, mas enfim. O que que acontece? O Docker Scout, deixa eu até pegar aqui uma execução anterior, que foi agora há pouco, inclusive. Vocês vão ver aqui, pessoal, nos resultados, tá aqui, ó, Markdown, ele traz aqui para a gente as vulnerabilidades, né? Então, aqui envolve sistema operacional, ó, OpenSSL, é, vai ter coisa aqui que envolve também, eventualmente, pacotes aqui da nossa aplicação. Beleza? Show de bola.
O Docker Scout, ele é open, é gratuito, Hernani, só que tem aquelas questões de licenciamento das ferramentas da Docker em ambiente enterprise, beleza? Show de bola. Deixa eu ir aqui para a próxima ferramenta, pessoal. Ah, eu não mostrei aqui, tem o GitHub Actions também. Quem usa aí eventualmente GitHub Actions, dá para trabalhar. Você já vai ter aqui também, por exemplo, Actions aqui prontas para rodar, né, o Docker Scout. Até a integração com o GitHub Actions eu acho que é um pouco melhor aqui do que o nosso amigo Azure DevOps. Então tá aqui, beleza. Você vai ter aqui essa action aqui, ó, Docker Scout, beleza. E aqui você vai estar fazendo upload. Daí até pegando aí o que já havia sido comentado antes aí pelo Márcio, né? Aqui a gente colocou só vulnerabilidade critical e high. Se a gente pegar aqui esse exemplo aqui, execuções, ele também vai produzir aqui no scan que foi feito aqui para a gente aquele mesmo tipo de relatório a partir do arquivo SARIF. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ele acaba trazendo aqui detalhes da vulnerabilidade. Beleza? Show de bola. Ok. Voltando aqui, pessoal, prometo que já está no fim. O Chekhov, eu mostrei ele aqui para vocês já num evento do ano passado, do meio do ano passado, com Kubernetes, né? Você pode usar ele aí eventualmente com Terraform, AWS, CloudFormation, ARM do Azure, Bicep, praticamente todas as soluções aí que você tem aí no mercado de infra como código você pode utilizar. Mas uma coisa muito interessante dele que talvez muitos não conheçam é a capacidade dele de analisar um Dockerfile. O Triv consegue fazer isso, o Docker Scout está restrito a imagens. Então, dessa vez eu achei interessante mostrar um scan aqui de imagem para vocês. Vamos ver se o Azure DevOps aqui terminou aquela execução, terminou. Vai ser praticamente o mesmo relatório aqui, né, pessoal? Mas vamos pegar aqui agora um exemplo aqui do Chekhov rodando um Dockerfile, né? Então, é, eu vou trazer aqui para vocês, né? Ele vai rodar aqui. O Chekhov pode ser rodado via container e também pode ser rodado via pip, né, um pacote pip, você instala, o Python já está aqui no nosso ambiente, e aqui, pessoal, eu estou pedindo para ele, no diretório aqui do código, né, analisar apenas o Dockerfile, não buscar mais nada, porque tem arquivo YAML também, eu quis restringir isso ao Dockerfile, então tem esse parâmetro aqui, framework, que você coloca o tipo de estrutura que você quer que analise, né? Então, vou até deixar rodando aqui, ele vai rodar uma análise bem rápida aqui no Dockerfile, mas ele vai trazer aqui alguns pontos aqui bem interessantes. Opa, é esse pipeline aqui embaixo. Ele vai instalar aqui, enquanto ele vai rodando aqui, pessoal, vou pegar aqui uma execução dele que teve sucesso, e ele vai fazer o seguinte, você pode quebrar, obviamente, o pipeline, né? E se a gente analisar aqui o que foi produzido, ele vai trazer aqui para a gente alguns alertas, olha, ensure port 22 is not exposed. A porta 22, pessoal, é de SSH, né? Não é comum, né? Mas pode ser que alguém invente de expor isso, né? Pensando aí em até abrir brecha aí para um ataque. Então, ele vai detectar isso. Imagens latest, ele detectou aqui também. Instruções de health check, que não tem nada aqui nesse Dockerfile. Ele gerou alerta. Aqui não tem um usuário, né? Então a ideia é que você utilize um usuário non-root, inclusive. Ele acabou detectando tudo isso para a gente. Quando você roda, né?
Até o Patrick comentou, fiz uma POC com Triv, Prometheus Grafana em Kubernetes, sempre que sobe um deploy, o operator já faz os scans e atualiza o Dash em Grafana. Uma boa também. Oh, bem legal, já me deu até algumas ideias de coisas para fazer no trabalho, viu, Patrick? Show de bola. Muita gente usa o Grafana para monitoramento e gerar um alerta, seria um ótimo lugar para se fazer isso. Ele rodou aqui agora há pouco, pessoal, ele vai trazer aqui esses problemas que a gente viu e ele lista aqui todas as regras aqui que ele vai aplicar. Então as regras aqui, os códigos, né? Por exemplo, né, a porta 22, né? Vou pegar aqui. Aqui, olha, inclusive vai estar aqui o link aqui dessa regra aqui da porta 22, beleza? Então, tudo isso acaba sendo listado aqui para a gente. Ele traz todas as regras que ele está aplicando. Você pode aí, eventualmente, até desativar. E ele vai falar aqui, né, sobre você estar evitando aí, né, dar aí alguma permissão especial aí via o seu Dockerfile. Finalmente, alguém já usou Chekhov aí, pessoal? Se usou, chegou a usar para esse tipo de coisa? Acharam útil, pelo menos, quem está conhecendo agora? O Chekhov, pessoal, ele é gratuito também. Ele é de uma empresa aí que faz parte da Palo Alto, né? Que tem muita solução de segurança no mercado, mas ele é um projeto open source. Aqui vocês vão ter as soluções que você pode usar aí para fazer scan. E você pode utilizar também a versão paga dele, que tem um dashboard, dá para você controlar bugs, tudo isso, vulnerabilidades, né, tal. Finalmente, pessoal, a última aqui que eu gostaria de mostrar para vocês é o Kix, que também é open source e hoje é mantido pela Checkmarks. Na verdade, se alguém aí já utilizou Checkmarks aí, o Checkmarks é uma suíte aí de segurança. Ele é pago, não é barato, mas é uma excelente ferramenta. E a própria plataforma deles usa o Kix para fazer scan de infra como código. Infra como código, até o OpenAPI você pode utilizar para fazer, né, análise. Daí até o Luiz comentou, eu uso meu Terraform no deploy, né, testo meu Terraform no deploy. Tanto o Kix quanto o Chekhov, Luiz, eles conseguem fazer bastante análise em cima do Terraform. E o legal dessas análises é que até más práticas, como expor uma porta, não colocar limite para usar recurso num cluster, por exemplo, ele vai conseguir pegar. Eu vou rodar um exemplo aqui, pessoal. Eu diria que eu não sou um grande especialista em Terraform, mas eu diria que o que eu estou fazendo aqui, na verdade, eu deixei para o Copilot criar algo totalmente bagunçado e errado, né? Foi proposital. Por quê? Para a gente conseguir fazer uma análise rápida aqui com ele e ele gerar alertas aqui para a gente, beleza? Então, deixa eu pegar aqui, pessoal, voltar aqui. Estou com tanta coisa aberta aqui que já está até confuso. Deixa eu pegar aqui os pipelines, né? Tá aqui o Chekhov, que a gente rodou agora. Eu vou deixar rodando aqui o Kix, né? É um script Terraform para criar um recurso aqui no nosso amigo no nosso amigo Azure, né? Usando o AKS, o Azure Kubernetes Service, né? Então, o Terraform, pessoal, eu não me orgulho desse código porque eu fiz para testar rápido e simplesmente pedi gere aqui um Terraform para criar um AKS com vulnerabilidades. Então ele até colocou aqui os comentários, ó, expondo portas desnecessárias, habilitando o painel do Kubernetes sem autenticação. Isso daí foi a IA que gerou para a gente. Mas enfim, pessoal, tá aqui, né?
E o que é legal aqui em cima disso, ele vai rodar a análise, vai quebrar aqui o pipeline. E só para vocês verem o Kix, pessoal, a forma mais simples que eu encontrei de executar ele foi via container Docker Run aqui, você mapeia aqui o volume e tal. Brincando aqui de novo, dei a permissão 777 só para não ter muita dor de cabeça aqui configurando, mas é um ambiente restrito aqui, não tem muito perigo, e ele vai publicar aqui o relatório SARF. Beleza? O Luiz comentou, tenho até medo do meu primeiro relatório. Realmente, Luiz, os meus medos são rodar isso em aplicações legadas, essas ferramentas. Normalmente você se desespera. Você sabe que vai ter bastante trabalho e retrabalho aí pela frente. Mas beleza. Ele deve estar rodando aqui, papapá, rodou, né? Ele vai trazer aqui o que quebrou, ele acaba, como sempre, trazendo um link aqui, né? Olha, da própria solução aqui da documentação aqui da Checkmarks, né? Então, legal, né? Se a gente olhar lá o arquivo SARIF, né? O scan aqui, né? Tem uma extensão do Azure DevOps para arquivo SARIF, eu uso muito ela, mas ele vai trazer aqui a vulnerabilidade, né? Aqui está o link, né? Se a gente clicar aqui, ele vai abrir um link aqui do próprio Terraform sobre essa vulnerabilidade, né? E, claro, se você clicar aqui, ele deve trazer aqui o código para a gente, né? Eu acho que só faltou aqui eu configurar alguma coisa de permissão aqui do meu repo, mas você pode aqui navegar aqui pelo repo para ver as vulnerabilidades. Beleza, pessoal? Esse material eu vou estar subindo aqui um link aqui de cada repositório aqui de demo que eu mostrei, mas eu vou mostrar aqui novamente aqui o repo, pessoal. Tá os slides, eu devo estar colocando aqui tudo que eu consegui mostrar aqui durante a palestra para vocês, beleza?